Nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, entretenimento no papo dessa sexta-feira, dia 9 de fevereiro de 2018. Sejam bem-vindos. Eleições 2018. Saiba por que a tendência no Tribunal Superior Eleitoral é impedir que o ex-presidente Lula concorra ao Palácio do Planalto. Não passarão. Justiça Paulista barra bloco carnavalesco Porão do DOPS. Para o Ministério Público, esse pessoal enaltece crimes de tortura cometidos durante a ditadura militar no Brasil. Politicamente incorreto. Com uma mescla de piadas ingênuas e pesadas, o comediante Fábio Rabin fuzila políticos de todos os partidos e lota teatros no país e no exterior. Já já ele vai estar com a gente aqui para falar, entre outras coisas, sobre o espetáculo Tô Viajando. Semana retrasada, aliás, passada, o Pablo Vittar, ou a Pablo, como é que fala, mano? Aí era pra entrar aquele áudio bonito, né, do Fábio Rabin contando uma piada pra gente. Tem aí, Bruno? Com áudio. Aí, agora sim. Volta aí, vamos ver o vídeo. Porque perdeu o sentido da nossa brilhante abertura lá, vai lá. Aliás, passada, o Pablo Vittar, ou a Pablo, como é que fala, mano? É os Pablo. De Pablo Vittar, melhor. Esse maluco, ele foi no Faustão, mano. E eu quero falar um bagulho pra vocês. Desculpa se vocês vão ficar bravos comigo, mas, mano, pode parecer preconceito, mas é a minha opinião. Bizarro, mano. Voz escrota, entendeu? Maquiagem nada a ver, se veste mal. É muito bizarro o Faustão, né, mano? Não tem a ver. A Pablo é da hora, eu comia, pô. Ai. Muito bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar. Agora sim, vamos lá. Qual é a nossa hashtag hoje, hein? Olha, querido, metade de minha alegria, a outra metade é carnaval. Mentira. Na verdade, um pouco de tristeza, porque eu andei pensando que vai ter uma ausência nesse carnaval, que eu acho que vai ser sentida por todo o Brasil. Cláudio Tonholi. Não acho que ele estará presente no carnaval. Já me falou que vai em bloquinho, tá super animado aqui. Com a camiseta do Rush. O bloquinho do rock and roll. Olha lá, olha a animação. Lá vai. Você sabe que o bloco do Tonholi não só no carnaval é o bloco do Eu Sozinho, né? Mas acontece. Acadêmicos do Eu Sozinho. É a chamada que tá no carnaval. Tô vendo, tá surgindo nas redes sociais por aí. Pra quem não usa camisinha, a chamada é marca o cara que joga descalço. Meu Deus do céu. Meu Deus. Vamos recomeçar? Vai, Paulinha, vai, vamos lá. Estamos falando da hashtag. Porque tem uma ausência que eu acho que vai ser sentida pelo Brasil todo. Uma pessoa que não vai poder participar depois de 25 anos consecutivos fazendo a festa em Salvador. Dona Rainha Ivete Sangalo. Eu quero nessa vida, toda a vida é amar você. Seu amor é como uma chama acesa que Teve a dona, tá gravidíssima, né? De gêmeas. Nossa, barrigaço. Né? A junta médica vetou, porque bem que ela queria. Eu aposto que a Ivete queria, mas não vai rolar. Ela tá aí bem grávida, gêmeos, não é fácil, Edgar sabe disso, né? Ela é minha mulher, principalmente. Pois é. Então... mas, Paulinha, e um trono, assim? Eu acho que ela vai ainda fazer uma aparição relâmpago num trono, sentada, cantando pelo menos 2 ou 3 canções. Nem lá ela tá. Hein? Ela não tá lá, não vai aparecer. O que eu fiquei sabendo é que no sábado parece que vai ter um carro puxando os hits da Ivete Sangalo para as pessoas acompanharem. Que uma empresa de cerveja que é patrocinadora da cantora vai fazer um auê com telão, com imagens pré-gravadas da Ivete Sangalo. Eu sei que muita gente vai se vestir de Ivete Sangalo, querido, porque tá rolando máscara de Ivete lá, a torto e a direito. A Claudinha Leite abriu os blocos de carnaval na quinta-feira e o pai dela tava junto com ela no bloco. E aí o pai vestiu, a gente tem essas imagens inclusive, o pai da Claudinha vestiu a máscara de Ivete, olha lá. E a barriga era muito parecida. E aí foi maravilhoso, porque esse era é o quase pai um dela? sósia. Uma barriga daquelas dignas de cara que é um chopeiro, assim, né? Barriga de delegado. Dura, barriga dura. A barriga da Ivete de Gêmeos, foi maravilhoso. Então a Claudinha já fez essa brincadeira no primeiro dia do carnaval. E é por isso que a nossa hashtag
Também nesse clima de bom humor, gente, né? Lembrando que é uma brincadeira, é hashtag Carnaval sem Ivete é fraude, né? Você sabe que só de gente que trabalha com a Ivete, 1.500 pessoas foram dispensadas, Edgar. Sabe quantas pessoas corriam atrás dos 2 blocos da Ivete Sangalo? 12 mil pessoas. Um prejuzinho básico de 15 milhões de reais na folia, 15 milhões a menos, né? E aí a gente fica se perguntando, qual será que vai ser o hit do carnaval, já que Veveta não vai estar lá? Qual será? Você sabe que a Cláudia Leite, generosa que é, falou que as músicas dela vão bombar, vão, enfim, cair na boca do povo, mas que ela considera que a música que vai ser premiada, laureada como a música do carnaval desse ano é uma faixa da Daniela Mercury, que se chama Banzeiro. Aí sim, ó. Carnaval de raiz. Gostou. Carnaval de raiz, ó. Explica pras pessoas o que é isso, Edgar. Isso aqui é a onda, toda a fonte do carnaval baiano vem do grande trio elétrico de Dodô e Osmar. A guitarrinha baiana, Tonholi sabe, Armandinho, que fez parte da Cor do Som, né? Nos anos 80 ali, né? Começo dos anos 80, Tonholi arrepia nesse instrumento. E tá aqui, ó, vamos ouvir um pouco, ó. E vem com a gente. Olha lá, sentiu a ginga? Tomar banho de cheiro, depois se jogar. Pois é. Você sentiu a Aí, ginga, ó, né? Banzeiro da Daniela Mercury pra Cláudia Leite vai ser uma das músicas que vai fazer ferver esse carnaval. E o Edgar gostou, então a gente Eu já sou tá old achando school. que saiu na Caramba, o frente Edgar também. gostou, Eu cara. sou old school, olha lá, olha. Sente a ginga, ó. Olha lá, você também gostou. Nossa, muito, eu tô... Você também empolgou. Quem nos acompanha pelo YouTube tá vendo a tua empolgação aqui, ó. Você fazendo uma evolução, a Paulinha, nesse momento. E quem gosta do Psirico, que é um outro grupo bastante famoso aí, Pô, tava bom, hein? vai ter o bloco As Muquiranas, onde vai tocar a música No Groove, que é da Veveta com o Psirico. Então, apesar da gente não ter a Veveta, a gente vai ter a Veveta de diversas formas, até em Olinda, onde fizeram um boneco de Ivete Sangalo. Você só vai reconhecer pela barriga, porque não ficou muito similar, não. A nossa hashtag, então, pra vocês, queridos, hashtag Carnaval sem Ivete é fraude. Boa. Hashtag denúncia. Sem essa hashtag denúncia. Carnaval sem Ivete é fraude. Interaja com a gente pelo Twitter e também pelo WhatsApp. Eu tá meio manco aqui, tô procurando uma câmera toda hora aqui. Vocês estão me vendo por ali, né? Por cima ali, ó. Vamos lá, ó. Você pode interagir com a gente no tema carnaval também, aqui pelo WhatsApp, em mensagens de áudio ou vídeo, na sua opinião. Vamos lá. Agora a parada é mais séria, mas você pode dar aquela ginga carnavalesca, hein? Na sua opinião, esses casos de assédio sexual e o contra-ataque também das mulheres impactam de que maneira na festa do Momo? E na paquera, inerente também da festa do Momo? Conta pra gente em áudio ou vídeo pelo 11931 17009. E aí, vai passar o carnaval onde? Aproveita e conta. Vai vestir qual fantasia? Manda pra gente pelo WhatsApp, tá bom? Pra quê? Essa aí é pra quem não gosta de entrar em polêmica, né, o Edgar? Tipo o Caio. Tipo pra dar uma aliviada, né, Caio? Oi, eu tô Aliás, quieto aqui no você meu vai canto, do que nesse carnaval? Eu vou de repórter. Carnaval pra mim é na Jovem Pan. Vamos lá, olha, no mais, você pode acompanhar a gente em imagens pelo aplicativo da PAN, pelo portal jovempanfm.com.br ou pelo nosso canal, youtube.com/morningshow, além das mídias sociais, do Instagram, né? E também o nosso perfil no Facebook. Passa na nossa página por lá, gostando, tá cheio de conteúdo extra no nosso perfil do Facebook. Gostando, deixa o seu joinha que a gente fica bem feliz, tá bom? No mais, te convido a passar a próxima hora e meia colado aqui na PAN, porque o Morning tá só começando. Vamos abrir oficialmente o noticiário dessa sexta-feira carnavalesca aqui, falando, obviamente, sobre carnaval. Nessa quinta-feira, o juiz Rubens Queiroz Gomes proibiu, por meio de uma liminar, que o bloco carnavalesco Porão do DOPS, isso é o nome, Porão do DOPS, desfile aqui em São Paulo. Tonholi, antes do Vini discorrer sobre essa história aí, explica para os ouvintes, vou explicar para os ouvintes mais novos, o que era, na verdade, o DOPS, essa sigla. É o Departamento de Ordem Política e Social. Foi fundado em 31, mas começou a pegar pesado depois da Revolução de 64 e, sobretudo, depois que o governo apertou com o fechamento do Congresso a partir de 13 de dezembro de 68, AI-5. O DOPS
o Brasil, comparado com a Argentina, que matou 30 mil pessoas na ditadura, a nossa ditadura matou 434 pessoas só. Porque lá foi 30 mil na Argentina. 30 mil. E o DOPS tinha as suas técnicas de tortura, cadeira do dragão e outras inconfessáveis aqui. E o DOPS chegou a prender o Lula. Foi no 19 de abril de 1980. O Lula ficou preso 31 dias e teve umas mamatas no DOPS, porque o Romeu Tuma, o futuro senador, deixava ele dormir num sofá vermelho e levava à noite escondido Lula Adoré do restaurante Acrópole, lá do centro de São Paulo, para ele comer Lula grega Adoré. Tem uma coisa só para encerrar, bem curiosa do DOPS. Um velho militante do DOPS, meu amigo que morreu o ano passado, Dr. Ervin de Barros, teve uma ordem do DOPS para matar o Zé Dirceu. Ele era agente do DOPS no Congresso da UNE em maio de 68. Tem a foto aí separada, Brunão. O Ervin de Barros prendendo o José Dirceu. O Ervin teve a ordem para matar o Zé Dirceu e se negou a cumprir a ordem. Aliás, ele jogou fora a arma e prendeu o Zé Dirceu com o ancinho no Congresso da UNE em 68. Então o DOPS pegou pesado pra caramba, e as torturas do DOPS, poucos resistiam a elas, poucos. Falado. Vamos lá então, o Caio, vamos explicar aí por que o juiz... Vini, desculpa. Errou! Bom, por razões óbvias aí, já fica meio implícito o entendimento aí, explícito na verdade, né? Por que esse bloco foi vetado pelo juiz Rubens Queiroz Gomes, né, Vini? Exato, Edgar, mas você sabe que na semana passada, né, esse pedido aí ao Ministério Público foi feito por 25 entidades, né, entre elas o Grupo Tortura Nunca Mais, também o Movimento Nacional dos Direitos Humanos e a Comissão de Direitos Humanos da OAB. Só que a juíza Daniela Pazeto, da 39ª Vara Civil de São Paulo, tinha negado esse pedido de liminar do Ministério Público, que tentava impedir esse bloco de desfilar, né? O pedido, obviamente, era sobre apologia à tortura, com homenagens a nomes aí como o Coronel Ustra e também o delegado Sérgio Fleury, mas a juíza tinha permitido a saída deste bloco, porque ela afirmou que ela só poderia interferir no evento se tivesse representações nazistas, e disse que qualquer proibição seria censura prévia. Aí o Ministério Público foi lá, apelou contra a decisão, e aí o desembargador relator José Rubens Queiroz Gomes, da 7ª Câmara de Direito Privado, concedeu, portanto, essa liminar aí, proibindo o bloco Porão do DOPS de sair no Carnaval paulistano. Segundo a decisão, então, do Ministério Público, o evento enaltece o crime de tortura com homenagens ao Ustra e ao Sérgio Paranhos Fleury, e que foram representantes aí, né, o Ustra do DOI-CODE e o Paranhos do DOPS durante a ditadura militar. E aí no texto diz o seguinte: os responsáveis pelo bloco devem se abster de utilizar expressões, símbolos e fotografias que possam ser claramente entendidas como apologia ao crime de tortura ou a quaisquer outros ilícitos penais, seja através das redes sociais, seja mediante desfile ou manifestação em local público. E aqui é importante esse ponto das redes sociais, porque eu fui agora buscar o Facebook dele, já não está mais no ar também, já foi retirado do ar. Então o desembargador disse que a providência tem natureza preventiva e não implica em censura prévia à livre manifestação do pensamento, que sempre poderá ocorrer na forma da lei, sujeitando-se os infratores à responsabilidade civil e penal por cada ato praticado. Ele afirma ainda nessa decisão que o bloco não efetivou a inscrição perante a municipalidade ali de São Paulo para obter, né, toda a aprovação da comissão competente, então ele não poderá desfilar em área ou via pública, sujeitando-se ao poder de polícia administrativo. Então, se descumprir essa regra, os réus estarão sujeitos a uma multa diária de R$50 mil, Edgar. Falado, Vini. Eu acho... Só para ilustrar, né, Ed, a foto do Sérgio Paranhos Fleury que tá aí, o que convoca mais escrúpulos é porque ele foi o fundador do Esquadrão da
da morte. Sim. Então, praticamente, ao colocar isso nas ruas, você está chamando de volta uma época de execuções extrajudiciais. Não precisa nem pensar muito pra ver que foi uma decisão acertada essa daí, né? Enfim, carnaval, alegria. Mas sabe o que eu tava reparando? Os números de interessados no evento do Facebook são muito pequenos. O pessoal também não tinha data definida. Eu acho que foi mais pra jogar o assunto aí pra dar uma causada do que dar uma qualquer testada. outra coisa. Tinha 1.000 interessados. Sábado eu fui num bloco aqui, sábado passado, que tinha 120 mil. Ou seja, e ali tava a partir das 2 horas, local, a definir. Eu acho que era só pra... E olha só, também tem uma coisa, como festa popular, o carnaval, das festas mais tradicionais brasileiras, onde você busca aí, frente a essa guerra, essa batalha, essa polarização aí, você começar a meter polarização dentro do carnaval também, né? Já foge do sentido da festa, né? Ainda mais... que ele entra aqui benzendo a gente. Ainda mais enaltecendo figuras como essas que a gente... falou aí, deploráveis. Vamos lá, girando a prosa. Bora. Um dia depois da Folha de São Paulo anunciar que deixou de atualizar sua página no Facebook, a empresa de Mark Zuckerberg se pronunciou a respeito. Vamos lá, o que tá em jogo aí, Caio? Tá em jogo bastante coisa. Dinheiro. A credibilidade da rede social, uma das maiores da atualidade, né? O Facebook. Só pra ir bem mastigado e do começo, pra quem não pegou muito bem essa história, não ficar perdido aí no que tá acontecendo. Desde as eleições presidenciais de 2016 nos Estados Unidos, que colocaram Donald Trump aí na presidência, começou a se falar muito em fake news, as notícias falsas. Esse termo já existia, o Donald Trump disse que ele que inventou e tal, porque essa campanha foi muito conturbada, né? A acusação por parte dos democratas de que os republicanos teriam feito conchavo com os russos para manipular, aquela coisa toda, então disseminando notícia falsa, olha, a Hillary fez tal coisa, os e-mails da Hillary... Enfim, começou toda essa discussão. Inclusive, em 2017, agora ano passado, uma editora britânica elegeu fake news como a palavra do ano. Que é uma informação que não vale nada, não adianta de nada, termina numa bobagem essa eleição. Mas enfim, aconteceu. Só para dar a importância de fake news, como foi falada. De lá para cá, de 2016 para cá, essa preocupação tomou um porte bastante grande, ganhou um porte bastante grande de fake news. O que é notícia falsa? O que não é? Como checar uma informação se é verdadeira ou se não é? O Facebook, e também como isso pode até influenciar uma eleição. Uma eleição, inclusive dos Estados Unidos, né? Que é a maior potência aí do mundo. Com isso tudo, isto posto, a Folha de São Paulo, aliás, o Facebook agora começou a estranhamente diminuir o papel das mídias, da imprensa no próprio Facebook. Ou seja, você é o dono da Jovem Pan, ela é a dona do jornal tal, eu sou o dono do jornal tal. A nossa participação, cada vez que a gente publica alguma coisa, vai para menos pessoas. Não adianta ter 1 milhão de seguidores na minha página. O que eu publicar não vai para todo mundo. E o Facebook tem, pelo algoritmo, formas de medir isso. E começou cada vez mais a diminuir esse alcance das empresas. As pessoas que publicam e tal não são tão reguladas. Eles estão priorizando o post dos seus amigos aos das empresas que você segue. E isso é um fato. De outubro do ano passado para cá, as interações com as páginas de fake news, que são já sabidamente de fake news, aumentou em 62%. Em contrapartida, dos jornais mesmo, diminuiu em 17%. Os grandes veículos de imprensa começaram a questionar, falaram, peraí, cara, tem menos gente curtindo a minha página, tem menos gente interagindo comigo, o que tá acontecendo? Começaram a perceber. Ontem, a Folha de São Paulo virou e falou, quer saber? Tá diminuindo então a interação? Eu tô fora. Aí publicou uma matéria falando assim, a partir de hoje a Folha de São Paulo não vai mais atualizar sua página. A gente vai manter nosso perfil no Facebook, mas a gente não atualiza mais nada lá. Quer saber do que tá rolando pela Folha de São Paulo? Entra no nosso site. Isso causou uma repercussão não só aqui no Brasil, no mundo todo. Todo mundo, toda a imprensa mundial começou a repercutir e falar, gente, o maior jornal do Brasil tomou uma medida séria e falou que tá fora. O Facebook virou e falou, tá todo mundo repercutindo isso? Deixa eu me pronunciar. A direção do Facebook entrou, tomou a frente e falou o seguinte, as mudanças no algoritmo são movimentos decisivos para garantir que as notícias que as pessoas veem sejam informativas e de qualidade. Claro, isso foi uma resposta ao movimento do jornal Folha de São Paulo. Toda a imprensa mundial não ficou quieta, virou e falou, peraí, isso foi a manchete não na principal capa, mas ganhou bastante destaque. Por exemplo, o jornal britânico The Guardian, a gente tem a capa dele dessa sexta-feira, disse o seguinte,
O maior jornal do Brasil tira conteúdo do Facebook após mudança do algoritmo. O americano The Wall Street Journal, também temos aí a capa dele, abordou esse tema também e falou o seguinte: maior jornal brasileiro para de publicar no Facebook. E a agência de notícias alemã Deutsche Welle, só para pegar alguns exemplos, também abordou o tema. Falou, maior jornal brasileiro deixa o Facebook. Mas foi notícia na Suécia, na Holanda, em Cuba, Argentina, México, Portugal, ganhou a repercussão. Isso tem uma leitura, esse fato tem uma leitura que eu vou deixar para o nosso companheiro Cláudio Tognoli explicar qual que é a importância disso, se é importante ou não deixar. Devolvo a palavra para você. Tá aí, repassando então para você, Tognoli. O que tá no jogo aí? Eu acho o seguinte, Ed. Num primeiro momento, quando o Google começa a explodir, o senhor Larry Page, que é o dono do Google, botou na cabeça o seguinte: eu quero que a internet seja o Google. Quando o Zuckerberg começou a crescer com o Facebook, ele fez isso para ele também. Eu quero que a internet seja o Facebook. Eu quero que as pessoas, antes de pensarem em entrar na internet, pensem em entrar no Facebook. O que aconteceu? É óbvio. Você acha que empresário de mídia gratuitamente vai engordar conteúdo para o senhor Zuckerberg, sendo que as políticas que o Facebook faz muitas vezes não agradam? Ou seja, você encontra coisa de conteúdo neonazista por causa da primeira emenda da Constituição Americana, liberdade de expressão no Facebook dos Estados Unidos, mas aqui, como já aconteceu comigo, se você coloca uma foto que é tida como tecnicamente ofensiva, eles se deixam por 24 horas sob silêncio. Por que eu vou outorgar o meu negócio por um cara que usa o meu conteúdo para movimentar suas ações? O que está acontecendo? Usa e não protege, né, o seu conteúdo, nem das fake news e nem entrega para quem seria interessante para o jornal. Está sendo feito um refluxo contrário. Não vamos mais engordar os bolsos do senhor Zuckerberg. Aliás, se você pegar os sites da Veja, do Globo e da Folha, vem um aviso: jornalismo de qualidade tem um custo. Por favor, assina. Vou dar esse custo gratuito pro senhor Zuckerberg encher os bolsos? Não, acabou a política de outorgar conteúdo, porque ninguém cai mais no conto de que o Google é a internet e de que o Facebook é a internet. E é um tipo de política que encontra eco em outras plataformas também. Das pessoas gerarem conteúdo e não primeiro, não abrangerem o que esperam que vão abranger com aquele post, com a entrega, e não saber também como você monetizar isso. E isso, quer dizer, há uma percepção aí de que estamos diante da centralização de um poder e de um monopólio. Porque tinha que ser ganha-ganha, entendeu, Ed? Exato. Tipo, a Folha teria que postar lá e isso teria que reverter para a Folha. Por exemplo, em acessos para o site, porque eles vendem mais propaganda. Numa publicidade no Facebook que existe, mas que ainda é pouco explorado ou ainda é pouco eficaz. Então, assim, se o Facebook não resolver isso, realmente, ninguém vai ficar produzindo conteúdo por um segundo que não traz nenhum retorno. Isso aí que o Tognoli falou. É uma lógica simples, né? Simples. Tem que ser um ganha-ganha, é isso que você falou. Resumindo, é isso. A gente está em 6 nesse estúdio. Se eu fizer uma publicação pelas contas do Facebook, não necessariamente vai chegar para vocês 6. Só vai chegar pro Edgar, pro Arcon e daí... Fica numa bolhazinha ali, né? Os jornais começaram a falar, eu não vou ficar pagando sem ter contrapartida nenhuma. Só que isso também é uma leitura legal, porque desde essa discussão de 2016 pra cá, de fake news e tal, as pessoas elas ficam meio perdidas. Não tem gente que não tem aquele poder de discernimento pra falar o que é falso, o que não é, só de bater o olho. Então se esse for um primeiro passo para que os demais veículos de imprensa virem e falem, quer saber, eu também tô fora, vai ficar cada vez mais restrito para aquelas bobajadas que parente que manda, amigo que posta e tal. Aí vai chegar um momento que você vai ter certeza de que o que está no Facebook não deve ser levado em consideração. É só coisa para fazer rir e tal, não é uma coisa que foi apurada e tal, como o Tognoli colocou que os jornais hoje em dia explicitam que jornalismo de qualidade tem um custo, então você paga por isso, não é aquela informação que vem de graça. Boa.
Vamos lá, agora o assunto é política aqui no Morning Show. Não são poucas as pessoas que estão em dúvida a respeito da possibilidade ou da impossibilidade do ex-presidente Lula conseguir registrar sua candidatura à corrida ao Palácio do Planalto. Zé Maria Trindade, só você pode nos dar uma luz aí, pode nos esclarecer este fato. Bom dia para você aí em Brasília, Trindade. Bom dia, Edgar. Bom dia a todos. Pois é, aproveitando que aqui ainda é de graça, né? Vamos curtir à vontade. Chega, senta e vamos nessa. Olha, Edgar, a história é a seguinte. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Luiz Fux, né, o novo presidente, ele chamou para um café da manhã alguns jornalistas. Eu não estava lá, eu estava em outro café da manhã aqui em Brasília. Pois bem, e nesta conversa, ele foi muito explícito, né? Ele disse que, de ofício, ou seja, com a canetada, com a assinatura, sem mesmo julgar e sem sentença, rejeitaria, sem citar nomes, a candidatura de um ficha suja, ou seja, alguém que tenha sido condenado em um tribunal colegiado. É o caso de vários, aí, a gente calcula mais de 10 mil políticos nesta situação. Entre eles, o ex-presidente Lula, né, que foi condenado em segunda instância. E ele disse peremptoriamente que o Tribunal Superior Eleitoral não vai aceitar nem o pedido de registro. Como é que funciona? O PT vai fazer a Convenção Nacional, que é um pré-requisito, né, segundo a lei eleitoral. Em seguida, o partido vai até o TSE, já que é uma candidatura à presidência da República, e pede o registro do presidente Lula. Em seguida, o Ministério Público tem 4 dias de prazo para apresentar a sua avaliação, ou seja, a sua impugnação. Certamente, o Ministério Público irá apresentar a impugnação e aí, então, o juiz relator, o ministro do TSE, diz se esse nome está ou não entre os fichas sujas. Mas o ministro, presidente do TSE, vai além, nem quer chegar a isso, de que só o registro, né, seria rejeitado de ofício. Pois bem, só que nessa conversa, a conversa alongando, aí os jornalistas vão forçando. É natural, o Tonholi sabe disso e conhece o que é a busca incessante pelo lead, né? E perguntando, mas se não sei o quê, mas se não sei o quê, e se o assunto chegar ao plenário? Aí ele falou, bem, aí se chegar no plenário, os ministros vão decidir. Isso é a possibilidade de um recurso ao plenário muito improvável, muito difícil, né? E se ele dissesse, como presidente, que não aceitaria chegar ao plenário ou definiria o plenário, ele estaria humilhando os colegas de TSE. Ou seja, são duas manchetes, né? Uma que diz que ele admite a possibilidade do Lula registrar e outra que não. Na verdade, ele está dizendo que Lula não terá o registro garantido no TSE e não vai participar da campanha e o nome dele não estará na urna, que é a estratégia do PT. Sim. Aí a possibilidade existe, mas ele coloca como muito remota. Então alguém pode entender que essa possibilidade remotíssima vale o lead e é essa a dificuldade de entender aí esse caso Lula do TSE. Eu estou ficando... Aí, né, os jovens, estou ficando com a ideia de que Lula não terá nem registro, quanto mais ser candidato. Olha, e a ironia dessa história toda também, né, Tonholi, foi porque a lei foi sancionada durante o governo do presidente Lula, ele que sancionou, né? Como se pergunta ao Nietzsche, como pode algo nascer do seu contrário? Aliás, Maria Trindade, Edgar Piccoli, hoje há um artigo do ministro Ricardo Lewandowski na Folha, em que ele conclama o artigo 5º, inciso 72 da nossa Carta Magna, vulgo Constituição, falando que todo mundo tem direito de responder em liberdade até que o caso transite em julgado, ou seja, não caiba mais recurso. Quer dizer, tivemos outra voz colocando a questão de que o Lula pode ir à frente. Lembrando que o Lewandowski, dos ministros do STF, é o mais amigo do Lula. Por outro lado, Zé Maria Trindade, você vai me corrigir se eu estiver errado, eu fiz uma interpretação das notícias de ontem para hoje, de que nós temos uma briga entre o Tribunal Superior Eleitoral e a lei das eleições, porque a lei das eleições admite
que mesmo um candidato subjúdice, ou seja, que tenha sido condenado, possa concorrer. Eu sou levado a crer, Zé Maria, e pergunto isso para você, sou levado a crer que o Lula vai se tornar inelegível, mas, contudo, vai aparecer o nome dele na urna eletrônica da empresa Smartmatic, que é venezuelana. Rapidamente, Zé, por favor. Essa briga ela vai além, né? Inclusive sobre a lei manda imprimir o voto, e o TSE já adiantou que não vai fazer isso. Por outro lado, Tonho, ali eu acho muito difícil, porque esse registro sendo negado ali logo no início, aí não há candidatura, então o nome dele não vai para a urna, como quer o PT. Tá certo. Obrigado, Trindade. Bom trabalho para você. Muito obrigado. Bom dia. Agora 10h30, horário de Brasília. Nosso convidado de hoje é representante de uma nova escola do humor brasileiro. É a escola do politicamente correto, segundo a qual estão proibidos palavrões, piadas com oprimidos, minorias, deficientes físicos e principalmente referência a políticos. Olha, é com muita ironia, obviamente, que a gente apresenta o nosso convidado de hoje nesta manhã aqui no Morning Show, que vai estar em ação no Teatro das Artes, no Shopping Eldorado, em São Paulo, com a peça Tô Viajando. Antes de dar as boas-vindas, né, ao nosso convidado, vou soltar um vídeo aqui, ó, que corrobora, na verdade, com o que eu tô dizendo aqui nesse texto de abertura. Posso falar para vocês o que está acontecendo na política nacional? Para resumir para vocês, o Brasil acabou, é isso que aconteceu. Acabou, não tem mais, mano, não tem mais. Olha, velho, não, vocês estão sabendo, o Lula foi condenado de novo, né, mano? Pô, de tanto... Tá vendo? De tanto o juiz bateu o martelo e esmagou o dedo dele. Ele foi reclamar, ele falou, seu juiz, é injusto pegar 9 anos. O juiz falou, você tá certo, você vai pegar 12. Mano, 12 anos o cara pegou, velho. Ele pegou 12 anos, Lula foi condenado de novo. E tem gente que defende, velho. Tem atores que defendem ele. Teve um que era, na verdade não tô falando de ator, é o advogado dele, que era um puta bom ator também. Quase acreditei nesse maluco. Porque as pessoas falam, mano, o Lula gosta dos pobres. Eu sei, ele quer deixar o Brasil inteiro assim. Bom, vamos lá, salve, salve, Fábio Rabin com a gente aqui no Morning Show. Seja bem-vindo ao nosso programinha de rádio. Muito obrigado, bom dia a todos. Muito legal estar aqui de volta. Olha, e falar do Lula deve estar dando aí um bom retorno, né? É um ativo no humor de hoje, que todo mundo tá lançando Sim. mão, hein? Falar de todos, né? Na verdade eu falo muito de todos, é que o Lula é muito legal, né, cara? Porque o Lula, ele tem as características que um comediante adora, né? Ele é, analfabeto, maneta, bêbado. Ele é muito... Ele é um resumo, né? É muita coisa pra gente falar, tem muita coisa pra explorar, falando de comicidade mesmo, porque a gente pega por aspectos, né, que você tem pra fazer piada, meramente técnicos, assim. Então, cada político tem a sua peculiaridade. O Bolsonaro tem é o homofóbico, você tem o Temer, que é o velho, você tem o Aécio, que é o loucão. Então, cada um tem... É verdade, eu já vi você sacaneando esses caras aí, o Temer, o Aécio, sim, por exemplo, esses outros políticos, o Bolsonaro também. Ou seja, na hora de fazer piada, você ataca político de tudo quanto é partido, né? E ideologia também, né? Você não acha que hoje em dia tem muito comediante também usando o humor com uma certa tendência para defender esse ou aquele político, dependendo? Eu acho que as pessoas estão se posicionando assim, de acordo com aquilo que acreditam. Eu só acho um pouco difícil você ter um lado para escolher hoje, entendeu? Porque tá muito complicado, assim. Eu acho que eu comecei a notar isso nas eleições. Acho que foi a eleição anterior para presidente que eu vi. Foi o primeiro texto de política que eu fiz, que eu falei, não tem quem escolher, que absurdo. Porque nos anos anteriores tinha, sei lá, o Collor, o Lula. A gente estava sendo enganado pelo Collor, mas você via e falava, eu acredito nesse cara. Você vê o FHC, o discurso talvez enrolasse você. Mas esses últimos eram um desespero, que você olhava e falava, mano, eu estou sendo enganado, é só escolher por quem.
Então é bizarro. Eu não vejo uma maneira de você ter uma posição política hoje de defender um ou outro cara, assim, só de atacar todo mundo. Ô Rabin, queria fazer uma colocação, depois Manda. uma pergunta. Mestre, o seguinte, você faz humor politicamente incorreto e que ataca as minorias, e aliás eu amo politicamente incorreto. Por outro lado, você é judeu, e judeus são minorias. Segundo os números recentes, só no ano passado a população judaica no mundo chegou a 14 milhões de judeus no mundo, o que pela primeira vez superou os números pré-holocausto. Bom, vamos pegar um outro que ataca minorias e que gosta de fazer esse humor politicamente correto, que é o meu grande amigo Danilo Gentili. O Danilo Gentili falou que Higienópolis não gostaria de ter o metrô ali porque judeu tem trauma de trem. Sim. Como você, um humorista do politicamente incorreto, judeu, interpretou a fala do Danilo Gentili? É uma piada ruim, mas é uma piada. Não é que é ruim, é assim, vamos lá. Um judeu, assim, o cara ele aprende na escola, entendeu? Da mesma forma que, sei lá, outras religiões têm o seu aprendizado de perseguições e guerra. O judeu tem uma matéria que se chama Estudos Judaicos e História da Cultura Judaica. Então, ele aprende ao longo da infância e adolescência o terror que foi o Holocausto, entendeu? Fora os pais falando, pô, perdi meu pai na guerra, não sei o que lá. Então, é muito pesado uma piada sobre o Holocausto para um judeu. Isso é normal, o judeu nunca vai entender. Agora eu sou um judeu e sou comediante, então eu tenho que analisar a técnica da piada, e é uma técnica que realmente é uma piada que poderia funcionar. Então eu acho que eu não tenho como julgar o cara, foi uma piada. Eu expliquei para um amigo. E essa mesma lógica, teoricamente, vale para qualquer minoria, né? Eu expliquei Você não tá dando fazendo um carinho na comunidade? Não, jamais. Respondendo assim? Não. Você não tá usando 2 pesos e 2 medidas? Não, olha só, é assim, eu expliquei para um amigo meu, vou fazer a mesma coisa. O meu melhor amigo judeu falou, esse Danilo, esse cara tem que ser expulso do Brasil. Eu falei, mano, você tá viajando, o cara fez uma piada. Não, mas não pode falar assim do judeu, não sei o quê. Aí eu falei, desbaratinei um pouco, virei pra ele e falei, cara, você sabia que um humorista nos Estados Unidos, ele foi demitido? E é verdade essa história. Foi um cara que chama Gilbert Gottfried, que ele é o cara que mais faz humor negro, assim, ali nos Estados Unidos. E ele foi demitido de rádio, TV e tudo, porque no Japão deu aquele tsunami terrível. E ele fez uma piada na rádio. No dia seguinte, assim, ele falou, bom, o Japão é um povo muito desenvolvido, porque ele não precisa ir até a praia vem até ele. E aí, tipo, o cara foi demitido de tudo. E quando eu fiz essa piada, meu amigo judeu riu. Eu falei, tá vendo, você riu porque você é judeu, mas se você fosse japonês, você ia estar bravo, entendeu? E você acha que isso vale pra todas as piadas? Que se for ficar pensando em todo mundo aí não dá pra fazer piada? Ou dá pra fazer piada mesmo assim e levar em consideração essas questões? Eu acho que a piada é o jeito que você fala, entendeu? É a mesma discussão, tipo, do assédio e o chaveco. Sabe assim, você tá no carnaval, você passa uma mulher, você fala, gostosa. Dependendo do jeito que você fala, isso soa como uma agressão ou como um elogio. A piada é a mesma coisa. Você pode falar de absolutamente tudo. Eu acho que não existe limite pro humor, assim como não tem limite pra tragédia, pro drama, pra nada. Não tem limite. Na arte você tem. Eu queria chegar com você, Rabin, porque o Tonholi citou o Danilo, e eu percebo que às vezes o Danilo, o Rafinha Bastos, alguns outros humoristas, existe uma patrulha muito grande em cima deles, né? E ficam ali vigiando tudo que eles falam pra poder atacar ali nas redes sociais. E eu vejo que você às vezes faz alguns vídeos até com piadas mais pesadas e o pessoal não liga muito. É o jeito que você fala, é isso? Eu acho que as mídias que eles de repente possam estar atingindo é um pouco maior. Então, por exemplo, a época da piada do Rafinha, ele estava na Bandeirantes, em rede nacional, com pessoas que não são fãs de humor, que às vezes são fãs de política e assistiam o CQC, ou o cara que estava zapeando, que pegou e ouviu aquela piada e pegou mal. Se fosse no canal dele, ia passar desapercebido, entendeu? E como eu tô fazendo humor mais pro meu canal da internet, talvez, mas agora que você falou, eu vou me ferrar. Eu queria saber se você já se ferrou ou tem se ferrado com alguma questão. As pessoas pegam muito no meu pé, né, cara? Principalmente com essas piadas políticas, que são piadas, não faz parte do meu... Por isso que logo no começo você falou até
as piadas com Lula realmente rendem, são os vídeos de mais audiência. Saiu até uma matéria que a Veja fez, falou, pô, o humorista faz piada do Lula porque dá mais audiência. E não é isso, faz piada do Lula porque tem que fazer piada, que é engraçado. Ele é um cara que, mano... Agora, eu me perdi na sua pergunta. Se você tá se ferrando ou se deu ruim já com alguma coisa? As pessoas patrulham muito. Você vê, o petista, quando você fala do Lula, ele acha que você só fala do Lula, então vem É o mesmo caso saco. do teu amigo judeu, a mesma coisa. Bolsonaro, cara, faz piada com o Bolsonaro pra você ver o que cai em cima de você. Você viu que ele fez seu peru com o Tonholi, né? Você viu que ele mandou um meme do Tonholi? A galera confessou no Pânico que foi ele que fez. Olha aí. A galera do Bolsonaro, eles são petistas que adquiriram um computador. É bizarro, velho, que eles perseguem você. Mas ao vivo, no palco, nunca aconteceu nada. Que alguém já... para aí de fazer essa piada, pô. Não, quando eu sinto que isso vai acontecer, eu vou embora. Eu sinto que, tipo, tá um pouco tenso, assim, porque eu acho que o stand-up é pra ser uma coisa agradável, né? A gente não tá lá pra confrontar ninguém. Então, mas é difícil, viu, cara, acontecer assim. Teve uma vez em São Bernardo que eu fiz um show, comecei a fazer umas piadas do Lula, entrou um cara meio estranho, o cara botou um agasalho na cintura, assim, eu fiquei com um pouco de medo do cara estar armado, e aí eu tive que fazer um discurso no meio da piada, mas aí foi uma questão de medo mesmo. Exatamente, de querer. Olha a cabeça do cara, ele fica maquinando, ele muda o roteiro inteiro do show por conta do blusão que o cara amarrou na cintura. Não, o cara tava com uma segurando, mas foi muito louco esse dia. Tinha um volume ali que você achou estranho. Eu entrei numa noia, o cara chegou assim, me olhando muito feio, era o único que não ria. O teatro não era tão grande, dava pra ver ele, tinha tipo 300 pessoas, o cara sentou no meio, chegou atrasado, chegou com uma blusa e um volume, e colocou assim, e ficou me encarando. Aí eu comecei a fazer piada do Lula, e eu vi que ele começou a mexer no casaco. Aí imediatamente eu parei as piadas e fiz um discurso no meio do stand-up, nada a ver, ficou todo mundo me olhando, falando, o que esse cara tá fazendo? Comecei a falar, olha gente, a gente pega no pé de todos os políticos, porque tem que pegar. Vai protegendo A e B, não sei o quê. E depois que eu falei isso, o cara foi embora. Deu certo. Então eu acho que foi minha Era um infiltrado. Sobreviveu. Eu sei lá. Ô, Rabi, mas é o seguinte, eu tô sentindo falta da gente dar risada nesse estúdio aqui. Eu vou te contar uma Fuma um beck. Tô brincando. Não, valeu. Você viu, Rabi? Sabe, ele tá ajudando na tua fantasia de carnaval. Você pode agora de repórter passar pra repórter doidão aí, ó. Pois é, né? Repórter de esquerda. Ô, Rabi, é o seguinte, esses dias eu fui num stand-up lá em Penedo, no Rio de Janeiro. Boa. Mas era um lugar bem pequeno, menos de 300 pessoas tinha. E todo mundo sentou, era um rodízio de humorista e tal. Aí veio o primeiro, o cara não tinha a menor graça. Ele falou, ninguém deu nenhum... Sabe aquele de canto de boca? Aí veio o outro e a gente falou, pô, agora vai vir um cara engraçado. Ninguém riu com nenhum. Sim. Foi absolutamente constrangedor, porque você ficava com dó do cara. E aí eu queria que você falasse se já aconteceu com você, ou então quem vai agora assistir tua peça, Tô Viajando, teve algum caso engraçado aí pra você contar? Faz a gente rir, que você é um humorista, você vem aqui pra fazer a galera Cara, rir. na peça não, graças a Deus, assim, porque as pessoas... É o meu público, eles vêm pra me assistir, eles estão abertos à comédia. Ela já vai disposto a isso, né? Uma coisa que eu faço é uma coisa que muitos de vocês fazem, que é eventos corporativos. E geralmente quando você chega pra fazer um show numa empresa, os caras estão lá, eles, assistiram palestras há 3 horas e vai entrar um comediante. E eu sou o único cara que eles não são obrigados a ficarem lá pra ouvir, entendeu? Então, cara... Levantam. Não, o nego começa a conversar, começa a comer, você sente que você tá falando sozinho, um desespero. Dá uma ignorada. Exatamente. E, mano, você quer ir embora. Isso aconteceu comigo esses dias. Mas teve um que foi terrível, que eu fui vaiar. Esse foi nossa senhora, cara. Você chegou em casa chateado. Não, esse eu fui foi Cuiabá. Os caras me botaram pra fazer show numa maratona. Depois da maratona, tinha tipo 25 mil pessoas e 5 mil pessoas no ginásio. Então os caras da maratona, tava todo mundo cansado, sentado, e eu era o cara que tava entre as pessoas estarem cansadas e beber uma água e almoçarem. Eu era o cara que tava atrapalhando, entendeu? Pode crer. E aí eu cheguei lá, o palco era gigante, aí eu falei, pô, me avisa antes, né, pra eu poder chegar no palco a tempo, né? Falei pro produtor, o produtor me avisou em cima da hora. A hora que eu saí, tipo, já era pra eu estar no palco. Eu demorei 5 minutos pra chegar até o palco. Ficou aquele silêncio.
Eu entrei, na época eu fumava cigarro, fui fazer uma piada errada ainda. Falei, gente, desculpa, eu tava fumando um cigarro, achando que isso ia funcionar numa maratona. A pessoa me olhar sério assim, falou, esse cara tá fumando, é uma maratona aqui. E eu comecei a fazer as piadas, só que, mano, não entrou nada que eu falei, assim, entrou. Nada, assim, nada. Aí, tipo, tava um clima tão ruim que eu falei, cara, eu vou apanhar aqui. E deu 8 minutos assim, eu falei, não, é melhor parar. E tinha um carro pra sortear. Nem era eu que ia sortear, mas eu fiquei tão desesperado que eu fui sortear o carro, que era a prefeitura ia dar, né? Eu falei, gente, eu vou sortear o carro aqui então agora, tal. Daí eu puxei o pano, era um Uno. Só que era o Uno velho, mas já tinha lançado o novo. Sim. Eu falei, mano, vocês estão aqui pra ver quem não vai ganhar essa porcaria. Aí os caras começaram a me vaiar, tipo, muito, assim. Sério, velho? Você sabe que pra ter o alento, né, lendo a biografia do Jô, o livro de Jô, né, a biografia desautorizada do Jô, ele conta também que a primeira performance dele como stand-up ali, ele foi um fracasso total. Acho que era final dos anos 50, ele foi se apresentar num evento desses também, fechados, corporativos e tal, e começou, preparou as piadas, ele já fazia sucesso nas rodas, informalmente ali, pelo Copacabana Palace, onde ele morou com a família ali no anexo ali, e ele falou que foi um fracasso retumbante, assim, que ninguém se levantou, ninguém deu risada, ninguém aplaudiu, ninguém fez nada, ele ficou constrangidésimo ali e achou que não dava pra coisa. Quando chegou o irmão de um ator americano que estava presente no local, não me lembro o nome agora, falou pra ele assim, parabéns e tal. Ele disse, não, mas foi um fracasso, ninguém riu das minhas piadas. Aí o cara falou assim, não, mas você, ao contrário, você foi muito respeitado pela plateia. Quer dizer, o cara também, acho que ele entendendo picas nenhuma do português ali, achou que ele tinha sido respeitado. Ele entendeu como um show de humor, quer dizer, achou que era uma palestra, quer dizer, o fracasso foi retumbante mesmo. Não, a pior foi um cara que fez um show beneficente. Isso aconteceu, eu juro, parece que é piada, mas aconteceu. O cara fez um show beneficente, chamou um monte de comediante pra participar, todo mundo topou. Eu, a Calabresa, os Barbichas, uma galera participando. E o cara abriu o show. E ele abriu o show cantando uma música que não tinha nada a ver, assim, que ele inventou e achou que ia ser legal. E começou a fazer umas piadas, deu 5 minutos de show. Um cara gritou da plateia, falou, devolve meu saco de feijão! Olha aqui, deixa eu te perguntar uma coisa. Se você já fez muito inimigo, né? Famoso por conta aí da tua atividade, por conta de contar piadas aí. Mas antes de você responder, vamos ver mais um trecho aqui de um vídeo seu. Solta pra gente, Bruno. Porque acontece um fenômeno que me irrita bastante, velho. A gente viaja bastante, né? Fazendo show e tal. E, mano, em todo lugar do Brasil, as mulheres mais bonitas vão na balada sertaneja. O que eu faço? Pego baranga, mano. Eu não vou me render essa porra. Sem preconceito, eu vou explicar por quê. Porque o sertanejo, velho, é o seguinte: o cara sempre canta a mesma ideia. Ele fala que ele perdeu uma mulher, né, mano? E tudo bem. Só que ele perde uma mulher e a culpa nunca é dele, assim. É sempre uma razão do destino. Não é verdade isso, né, mano? Aí você ouve o cara cantando, tipo, eu vou fazer um leilão, quem dá mais pelo meu coração, me ajude a voltar a viver. Falo, mano, que desespero. Faz uma dieta, gordo. E aí, já criou caso com alguém? Esses gordão aí... Os sertanejos apanhou de dupla. Os sertanejos foram pra cima. Mas que engraçado, né? Porque esse texto aí faz muito tempo, eu ainda não vou muito com o sertanejo, mas tem vários sertanejos que me seguem, que gostam de mim, muito mais do que outras pessoas, assim, é muito engraçado. Muito mais do que judeus. Que judeus. Judeus são bravos comigo. Tem judeu sertanejo? Felipe Araújo, não, acho que não. Acho que não pode ter na comunidade. Ô, Ravin, esse vídeo que a gente mostrou agora, um stand-up, uma piada mais genérica, que você pode fazer hoje, pode fazer daqui 2 anos, que ela sempre vai continuar... Enquanto sertanejo tiver, engraçada, né? Enquanto sertanejo tiver. Mas agora, de um tempo pra cá, você tem feito piadas mais factuais, pegando esses lances aí de política, pegando alguma coisa que rolou com a Pablo Vittar. Isso aí foi um recurso que você encontrou para poder bombar mais, principalmente nas mídias. E, por exemplo, no caso do Lula, você vai pesquisar, por exemplo, Lula condenado, você vai pesquisar, vai ler a notícia para poder aprimorar ainda mais a sua piada?
Quando, na verdade, a gente se lamentava muito no stand-up, porque o Danilo antes, um pouco o Rafinha, né, que você citou, a gente começou com esse negócio de humor na internet. Mais até o pessoal do Clube da Comédia, de fazer, fazer um texto de stand-up e postar, e aí dava 1 milhão de acessos, isso há 10 anos atrás. Aí a gente ficava 1 ano sem postar. Aí postava de novo, dava 1 milhão de acessos. 1 ano, mais 1 milhão. Aí depois de uns 5 anos, eu fui postar, daí deu tipo 80 mil pessoas que viram. Eu falei, caiu muito, hein? O que aconteceu? Os vloggers tomaram o nosso lugar, que os caras pegaram o modelo de negócio assim e falaram, esses caras são preguiçosos, eles postam 1 por ano, vamos postar todo dia. Ou seja, pra você tá dirigindo um Jaguar no lugar do Whindersson Nunes. Não, do Whindersson, o Whindersson é muito bom, tem os caras que são muito bons. O Whindersson, o Cossielo, mas os caras perceberam que o negócio tava ali. E pra gente o negócio... Diária, né? Pra gente o negócio sempre teve no palco. Tipo assim, era sempre fazer o show para as pessoas irem me assistir, de repente, sei lá, e até porque o stand-up é uma coisa complicada, né? Não é você precisa ter a reação da plateia. E nada é combinado. Várias vezes eu jogo dinheiro fora. Tipo, esse sábado eu vou ter um cara gravando meu show e pode ser que não funcione as piadas, entendeu? E aí eu não posso postar um bagulho que não funcionou. É tipo isso. Ô Rabin, eu queria te perguntar algo sobre piadas em relações pessoais. Vou te contar um caso particular antes para ilustrar a pergunta. Manda. Eu sou amigo desde a adolescência do Marcelo Rubens Paiva. De muito antes ele sofreu acidente, nossas irmãs foram presas na ditadura, nós estudamos juntos, etc, etc. E ele conta pra todo mundo que a piada mais sacana que ele ouviu na vida, e ele dá risada, foi quando eu disse pra ele que ele ia posar no pra revista 4 Rodas. Ele morre de rir. A questão é a seguinte... Posar nu. A questão é a seguinte, maravilhoso. Já aconteceu de você usar nas relações sociais o teu humor politicamente incorreto e se estremecer? Perder um amigo? Perder amigo? Bastante, mano. Conta! Cara, com a minha esposa, eu primeiro que... Com a minha esposa a gente perdeu aí. Com a minha esposa, né? É porque eu nunca tinha namorado direito, assim, antes da minha esposa. Então, com a minha esposa eu logo... enfim, casei, você não pega ninguém, tem não? A minha filha. Não, eu era mais da zoeira mesmo, do carnaval. Pega e ninguém. aí... Tô brincando. Aí eu cheguei e, tipo, comecei a fazer umas piadas nada a ver, assim, com a minha esposa também. Ela falava, sei lá... ela é católica. Teve um dia que ela era modelo, né? Olha lá. Aí ela falou, não sei o que é isso, bate na madeira. Eu dei 3 totó na costela dela, ela ficou... me chamou de madeira. Um dia almoçando com os pais, com a família dela, que eu não sei o que ele falou, como é que vocês fazem pra ir dirigir tanto tempo, que a gente veio de carro de Floripa pra São Paulo. Eu falei, não, a Camila nem vê a estrada, ela vem abaixada. Falei é melhor nem reproduzir isso, eu acabei de desistir da piada no meio. Acabei de desistir. Agora vamos queimar na comunidade. Conta uma piada de judeu. Cara, eu tive um problema muito sério com isso, porque eu fiz uma besteira muito grande. Primeiro eu vou falar o que aconteceu. Que nem você falou, o número de judeus agora tá crescendo bastante, né? Porque... E é uma vitória a ser comemorada depois da Segunda Guerra, né? E tudo que aconteceu. E eu sofro um preconceito porque a minha esposa é católica, eu sou judeu. Só que eu falo, eu nunca vou me casar com uma judia, pelo menos não aqui em São Paulo, porque eu não sou trouxa. Eu sou sócio de um clube só de judeu, que eu não posso falar o nome pra não dar merda, que é hebraica. E lá o que acontece, mano? Se um dia vocês de qualquer religião quiserem conhecer a visão do inferno, dá uma chegadinha no meu clube Domingo de Sol. Vocês vão ver o tamanho das mulheres que nós possuímos. Elas se alimentam, viu, velho? Porque elas sabem que a gente tem que casar com elas. Então, mano, fica só na beira da piscina comendo uma lasanha, assim. Elas sabem que a gente tem que casar com elas. Você deve ser muito bem-vindo quando você chega lá, né? As mulheres devem te olhar e falar... Shalom. A merda disso foi o seguinte, eu fiz essa piada e não revisei no meu DVD, e ela foi pro ar. E eu ia cortar, talvez. O revisar era tirar fora, na verdade. Se alguém tivesse dado um toque. É porque hoje em dia, tipo, ela até tá no meu show e pior, entendeu? Mas tipo, o problema dessa piada é que ela foi pro ar e eu ainda sou sócio desse clube. É óbvio. E a minha filha estuda lá.
Sabe que é todo dia se encontrar mães com ódio? Aí teve o primeiro dia que eu tava na piscina do clube, que depois de ter ido pro ar essa piada, e tinha muitos acessos, vieram 3 senhoras nadando na minha direção. Juro que... Mas parecia 3 navios de guerra, tá ligado? E eu achei que eu ia tomar um esporro, mas a véia chegou perto de mim e falou... Dá tempo de mais uma ou não? Vai lá, dá tempo. Estamos fechando, mas vai dar tempo aí, Quem Caio. é que é o cara que quando... Sabe quando você é pequeno, tá, os pais vêm e falam, o que você quer ser quando crescer? Meu, ficar passando o olho nessa espuma é toda babada, não faz isso. Tô coçando. O que você quer ser quando crescer? Eu sou bombeiro, eu quero ser bombeiro, quero ser médico e tal. Quem é que fala, eu quero ser humorista? Como é que um cara vira humorista, velho? É difícil, viu? Eu queria ser jogador de futebol. Imagina, eu tinha 80 quilos com 5 anos. Queria ser jogador de futebol. Criança aprendeu a andar com 6 meses. É sempre idiota, né? Que você quer ser astronauta. Vai te catar, moleque. Você vai virar Uber, né? Ô, Rabin, você falou aí da... Peraí, deixa eu falar, cara. Foi sem querer, cara. Eu queria ser ator, na verdade. E aí comecei a fazer escola de teatro. Eu fiz com o Otávio Martins. A primeira cena que eu fiz, deram risada, não entendi porquê. Eu tinha facilidade pra comédia. Sempre tentei fazer drama, tragédia, fazer teste pra comercial, novela. Nunca passava em nada. E aí um dia eu vi no jornal, tinha um anúncio assim. Meus pais já estavam falando, mano, vai trabalhar com outra coisa. Eu formei em relações internacionais, né? Já tava botando currículo naquelas porcaria lá aqueles lugares ali que eu tenho até nojo de falar. E aí, mano, eu vi no jornal um anúncio de um show de humor no Bexiga. Falei, vou lá fazer o teste, né? E eu fiz o teste e não sei como me aceitaram ali, porque eu fiz um texto absurdo pra aquela galera, que era um texto do Woody Allen, que falava de filosofia. Nem eu entendi o que eu tava falando. E eu entrei nesse show. E aí ali eu comecei a trabalhar para um público de 20 pessoas, 10 pessoas que sempre iam assistir. Eu pude me exercitar. E as coisas foram acontecendo. Ô Rabin, esse show aí, eu Tô Viajando, ele tá em cartaz no Teatro das Artes como uma temporada ou é um show único amanhã? Isso, esse aí amanhã vai ser a pré-estreia da nova temporada, assim. Ele é o show, cara, ele é o show mais redondo, assim, que eu já tive, assim, de stand-up e também um pouco um espetáculo, né? É muito bacana, ele reúne as experiências de viagem, né, que eu tenho fazendo o show e também com a minha esposa, né? Aquela coisa de você viajar com a esposa, falar, estamos dando errado em São Paulo, vamos dar errado na França, sabe? E vai dando errado pelo mundo. Então no começo do show eu faço uma abertura com essas piadas factuais, né? Com o que tá acontecendo um pouco na política, ou às vezes com celebridade, carnaval, tudo que tiver acontecendo, eu tento improvisar, digamos assim, testar esses textos, né? Mais ou menos uns 10 minutos de show. Sim. E depois eu entro no show mesmo. É no Shopping Eldorado, né, Rabin? Isso. No Teatro das Artes, amanhã às 9 horas. Amanhã às 9 horas. E a temporada mesmo vai entrar em março. A partir do dia 3 de março vai ser 10 para meia-noite. Tá aí, comediante Fábio Rabin conversando com a gente aqui, falando um pouco, né, da sua trajetória, do espetáculo Tô Viajando, que tá em cartaz no Teatro do Shopping Eldorado, o Teatro das Artes. Obrigado, Rabin. Imagina, obrigado todo mundo vocês. Do Hebraica. Todos do Hebraica. Vai ser bem legal. Não, a comunidade as mulheres que nadam, estão mais que convidadas. Valeu, vem assistir aí, mano. Valeu, Rabin. Valeu vocês. Agora 11 horas, 1 minuto, horário de Brasília. Vai, Paulinha. Ó, que notícia boa. Aproveitando que as lojas Zelo estarão abertas durante o carnaval, o Festival do Edredom e do Coberdom, Edgar, foi prorrogado. Olha aí, hein? Então, pra vocês terem uma ideia, o Edredom Casal do Alexandre Hershkovich Chiquérrimo em Percal 100% algodão tá com 40% de desconto. E de R$ 169,90 sai por R$ 101,90. Entre no site zelo.com.br e confira os horários da loja mais perto de você ou compre pela loja virtual. Aproveite que é por pouco tempo. Eu quero saber como é que tá a nossa hashtag aí. Carnaval sem Ivete é fraude. Como é que tá, Paulinha? Os iveteiros levantaram essa tag! Tamo bem? Tamo bem? Tamo, entre os assuntos mais comentados do Brasil. Olha aí. Boa! Estamos a 7º. Estamos aqui concorrendo com muita gente, não é verdade? É por isso que hoje tá valendo o prêmio e a gente tá esperando o seu GIF, o seu meme, o seu grande momento carnavalesco na hashtag Carnaval sem Ivete é fraude! E vem com a gente tomar banho de chuva.
tomar banho de cheiro. Ó, minha coreografia carnaval. Jogar no banzeiro, te mete. Tá bom, vamos lá, olha, é o tema também de interação aqui com os nossos ouvintes, o carnaval. Vamos conferir as mensagens que estão mandando pra gente aqui pelo nosso WhatsApp. Vai lá. Bom dia, pessoal do Morning, aqui é o Tomás. Carnaval, essa época maravilhosa e que me dá muita vontade de ficar em casa. Cara, esse carnaval, olha, essa galera do assédio aí, tomar cuidado, porque não dá mais, né, gente? Século XXI, vamos parar com essa barbaridade, não é não, vamos respeitar a mulherada e os homens também, né? Tem um assédio contrário também. E é isso, velho. Respeito acima de tudo, não é não, tá? E carnaval, cuidado com a herpes, gente. Cuidado com a herpes. Cuidado com Valdemar de Areias. Hashtag não é não. Então concordo plenamente com essa decisão que pegar, beijar pulso é estrubo. Eu fico com pena das meninas que vão sair pra pegar geral aí no carnaval. E os caras tudo com medo, velho. Tudo... como a gente diz por aqui, torando o aço. Porque não pode dar uma cantada e se não vai preso. E o mulherio querendo pegar geral e não vai poder. E aí? Clima de medo. Clima de medo. Sila simplesmente. É meio Luiz Gonzaga, né, meu filho, né? Bom dia, Morning Show. Feliz carnaval pra todo mundo aí. Escuta, dá uma dica pros homens. Quando tiver com umas meninas... Não é não, galera. Respeito é bom. Respeito os manas, mina e as mana. Valeu. Bom dia, Daniel de São José dos Campos aqui. Essa onda de assédio, ela impacta com certeza, né, no carnaval, mas positivamente. E o homem tem que deixar essa coisa chata de ficar agarrando e chegando forte e agressivo nas mulheres. Tem que ser algo educado e respeitoso. Aproveitando, vou passar o carnaval em São Paulo e queria tranquilizar minha mãe que está preocupadíssima comigo. Então, mãe, relaxa e bom carnaval para todo mundo. Obrigado e um abraço a todos. Olha aí, qual é a preocupação da mãe, né? Com o feriado de carnaval, qual será a O preocupação? Tonholi tava dando um duplo twist carpado durante as mensagens. O que foi? Eu tava tremendo dentro dos sapatos. Que isso? Eu tava parindo o cólon. Meu Deus. Ao ouvir os comentários, porque eu pergunto pros caríssimos ouvintes por onde eles andam. Por quê? Por ter dado aula há tantos e tantos anos e ter alunos que são informantes, largados pelos pré-carnavais da vida, eles enviam fotos que desmentem esse negócio do não é não, porque as fotos que eu recebi e botei nas minhas redes sociais sobre o que as minas andam escrevendo, Deus do céu, vocês falam que não é não? Eu diria que tá na seguinte pegada, sim que eu quero mais. Mas sim que eu quero mais é consensual, Tonholi. Exato. Mas aí é o seguinte, não estão reagindo a uma cantada, estão pedindo uma cantada. E pedindo da maneira que eu não vejo desde quando eu dançava carnaval lá no Parque São Jorge, no Corinthians, em 1978. Com o Romeu Tomás Júnior. O que tinha lá, Tonholi? O Tonholi tá falando... O que tinha lá? Tô com a Paulinha. Marcon, posso que falar tinha ou lá? não posso falar? Vai no meu Instagram. Ele quer seguidor. Posso fazer uma pergunta? Não, mas sabe que eu sei Posso do fazer uma que o pergunta Tonholi pra tá Paulinha? falando, e ele tá falando das vítimas das drogas e do álcool, Edgar. A verdade é essa, o carnaval acontece coisas que até Deus duvida, e isso é verdade, não precisa dar foto dele pra saber, é só você ir saber que tem muita gente que perde a linha mesmo. Mas eu acho que essas meninas também são vítimas de achar que é isso aí pra conseguir alguém, ou tão fora de si mesmo. Tem muita gente que sai da casinha, faz o que não lembra, entendeu? O que quer e o que não quer. E é por isso que todas as meninas, além do não é não, também tem que tá bem, entendeu? Tá ciente de que o mundo tá aí, não é todo mundo que respeita ou não é não, infelizmente. Não dá pra você sair por aí. Infelizmente, não dá pra você sair por aí. Eu vou aplaudir, essa. Pera, um minuto só. Um minuto só. Carvalho. Eu vou aplaudir essa garota. Eu concordo com tudo que ela falou. Também. Esses fatos, Tonholi, são fatos isolados.
Vai ver se é fácil. Veremos depois a quantidade se isso é um rebite. Vamos averiguar. Se a menina quer também perder a linha, o mais legal seria que ninguém, por exemplo, fotografasse menina que tá tendo que ir no banheiro na rua, que tem foto assim. Seguinte, a pessoa vai lá, se aproveita do momento, acontece? Entendeu? E faz uma joga foto lá, e joga expõe na internet. pessoa. Consentimento é a palavra de ordem. Com certeza. Eu não estou recebendo fotos e eu recebo centenas e vou fazer uma inconfidência. Algumas fizeram com que minha fanpage no Facebook ficasse bloqueada por 72 horas por determinação do Facebook. Te denunciaram, Tonholi. Me denunciaram. Deram uma congelada. Eu não tô vendo. Isso eu pergunto pra esta mesa semi-redonda, essa távola. Eu pergunto para esta távola o seguinte. Pergunta, Rei Arthur. Por que não estão chegando as fotos com pataquadas protagonizadas por machos de libido à deriva? Não tô recebendo foto com macho se oferecendo. Por favor, mandem fotos. Mandem fotos de macho à deriva, com libido à deriva para o Tonholi no Instagram dele. É isso aí. Nós vamos, como estaremos de plantão sempre informando no carnaval, na segunda-feira de carnaval, toda esta távola redonda do Morning Show irá fazer um apanhado, um arrazoado para saber medir a febre de como anda a libido à deriva. As mulheres estão espirituosas, Cláudio Tonholi, é só isso. Não é espírito ali, é outra coisa. Vamos girar o assunto, a prosa aqui, de volta à política. O ex-presidente Fernando Henrique Cardoso disse ontem que o apresentador Luciano Huck tem o estilo do PSDB. Que história é esta, dando um pano pra manga desde a entrevista do FHC pra Jovem Pan, a exclusiva que ele deu pro Jornal da Manhã, com o Berracha, Vera Magalhães e o professor Vila. Ele discorreu sobre não só o governador Geraldo Alckmin, que já adiantamos, ele coloca como o candidato dele, mas ele deu aquela alisada, né, em Luciano Huck. Exatamente. Dizendo que é a cara do PSDB, enfim. Vai lá, Caio. Essa semana teve essa entrevista exclusiva que o Edgar se referiu agora, aqui no Jornal da Manhã, tá lá no YouTube, é só você entrar, colocar Jornal da Manhã FHC, é fresquinha essa entrevista, uma excelente entrevista do Thiago Berrache, da Vera Magalhães e do professor Marco Antônio Vila. E tudo o que foi dito nessa entrevista, ele também falou, o Fernando Henrique Cardoso, hoje ao jornal Folha de São Paulo. Aliás, ontem, publicado hoje no jornal Folha de São Paulo. Em dezembro, 2 meses atrás praticamente, o mesmo Fernando Henrique Cardoso já tinha feito uma manifestação favorável ao apresentador Luciano Huck. Já falou, Luciano Huck é o cara e tal. Na Folha de São Paulo de hoje, ele falou exatamente essa frase e um pouco mais sobre o Luciano Huck. O FHC disse, abre aspas, ele sempre foi muito próximo ao PSDB. O estilo dele é PSDBista, fecha aspas. O Alckmin tá, lógico, mordido com isso. Porém, o FHC dá uma mordida e assopra. Morder fica elogiando o outro que nem se sabe se vai ser candidato. A gente sabe, mas oficialmente não sabe. Porém, ele deixou bem claro, ele falou, meu candidato é o Alckmin, mas eu acho que o Luciano Huck representa o novo. A gente precisa de um frescor nessa eleição de 2018. Essas foram as declarações do Fernando Henrique Cardoso. A gente tem toda uma indefinição ainda desse cenário político. Por quê? Tem a questão do Lula, se vai, se não vai, se Rodrigo Maia vai, se não vai, Henrique Meirelles vai, não vai, quem vai ser o candidato do governo, aquilo tudo. O Luciano Huck, ele disse que não vai ser candidato. Inclusive, pelo mesmo jornal Folha de São Paulo, já publicou uma carta no ano passado, quando começou a ser cobrado pela Rede Globo. Mas diz que oficialmente vai anunciar depois do carnaval. Exatamente. Ano passado publicou aquela carta. Então tá no ar ainda. Não vou ser candidato. E tem porta aberta do PPS também, que já falou, já sinalizou. Porque ele já se filiou ao movimento agora. Tem o PPS e também me fugiu agora, a Rede. O movimento agora tem esses dois juntos. Tá com uma movimentação, já que o DEM também tá sendo chamado, porque eles precisam de mais gente, precisam de uma bancada maior, inclusive de uma estrutura maior. Inclusive o Fernando Henrique Cardoso também nessa entrevista da Folha virou e falou assim, eu não sei, PPS não tem uma estrutura grande para concorrer a um pleito tão grandioso como é o presidencial. Então, fazendo essas
essas colocações, fazendo os elogios ao Luciano Huck, todo mundo pensa, o que será que vem por aí? Rodrigo Maia é o líder do DEM, já está com baixíssima popularidade, apareceu no último Datafolha com 1% de intenção de votos, ou seja, ele está fazendo uma movimentação para quê? Para ser vice. Nessa semana ele veio junto com Paulo Artung, que é o governador do Espírito Santo, aqui se encontrar com o FHC em São Paulo. Aí você pega, Paulo Artung é do MDB, do PMDB, né, o antigo PMDB, que é o partido, o movimento do governo, tá super queimado. Não se sabe ainda o que vai ser, ou seja, Paulo Artung é do MDB, pode ser que não agregue tanto quanto se gostaria. O Rodrigo Maia, ele tem o DEM, tem bastante bancada, que é interessante pro candidato, só que ele tem baixa popularidade, ou seja, ele quer sair como vice, e tá se aproximando do Luciano Huck. Com essas declarações do FHC, será? Vamos lá, Tonholi, você que é um expert na Bíblia, o livro sagrado e também no comportamento humano, me diga uma coisa, você acha mais fácil o Luciano Huck ser candidato do PSDB à presidência ou um camelo passar pelo buraco de uma agulha? Não, eu acho mais fácil o Luciano Huck. Eu sempre tenho dito aqui isso e quero lembrar o seguinte. Nas outras eleições, quando explodiu o Mensalão, 2005, o Lula falou assim, por favor, deixem eu me defender que eu não vou concorrer. Concorreu e levou de quem? Do Alckmin. Sabe por quê? Porque o Alckmin parou de fazer campanha, sumiu por 2 meses. O Alckmin não é páreo pro Luciano Huck. O Alckmin, ele costuma, ele come como bom punho de cambraia, que é a minha definição de tucano, come pela borda, quando chega pra pegar a fatia principal, desaparece. Luciano Huck está com a principal fatia do bolo e eu tô cravando pra vocês, como eu sempre cravei, é candidatíssimo. Sempre foi. E vai comer pela borda, pela fatia e tudo mais o Geraldo Alckmin. Agora, se for, já é um candidato que já começou mentindo, então, né? Porque se ele tá afirmando há tempo já que não vai ser candidato, aí de uma hora pra outra vai ser? Ah, mas sempre tem uma palavrinha no momento, agora. A circunstância. Sempre tem um contorninho que dá pra dar. Pô, Paula, é isso aí. Vamos lá, olha. Por bastidores, ele já tá se contratando marqueteiros e tal, inclusive o sujeito que participou da campanha do Macron lá na França. Duvido não, ele tá não, eu duvido que o Luciano Huck... Com todo... Não, tô duvidando. Eu duvido que o Luciano Huck será candidato. Com todo respeito, hein? Tamo bem pra caramba, hein? Fala a verdade, hein? Que maravilha, hein? Olha, quem recebeu, eu pergunto, convite pra palestrar em Harvard? FHC, por exemplo? Será? Será? Não. Anitta. Por quê? Oi? Por quê, Paulo? Cara, quando surgiu essa notícia, por que ela recebeu esse convite? Meu Deus! Que história é essa? University, que história essa é essa? instituição. O que tem a Anitta para falar em Harvard? Então, todo mundo ficou pensando Com isso. todo respeito. Não, que a Anitta vai falar em Harvard. Por que Harvard chamou a Anitta? Então, a primeira coisa a esclarecer é que não foi exatamente Harvard quem chamou a Anitta. Na verdade, foram os estudantes brasileiros que estão ali em Boston, em Harvard e no MIT. Se ela for, que ela ainda não confirmou que vai, ela vai palestrar em Harvard? Sim, porque este evento, a Brazil Conference at Harvard e MIT, acontece dentro de Harvard. Mas não foi a instituição que a convocou, mas sim esses alunos que fazem essa conferência desde 2015. Então, por lá, já palestraram Dilma Rousseff, Sérgio Moro, Gilberto Gil, Wagner Moura. São eles quem elaboram a lista de pessoas que eles gostariam que comparecessem ali para falar sobre diversos temas relevantes para o Brasil. Então, eles tiveram até que dizer por que eles chamaram a Anitta, porque causou uma estranheza, assim, tamanha, que eles colocaram um comunicar e explicaram que, como é um evento que crê na pluralidade do Brasil, eles não poderiam cometer a falha de não abordar também a cultura como elemento central de identidade do povo brasileiro. Então, que esperam ansiosamente viabilizar a participação da Anitta. Eles têm certeza que a conferência dela ali vai trazer uma história de batalha que reflete a situação de muitos brasileiros, uma história de superação e sucesso que serve de inspiração. Então é por isso que a Anitta, gente, vai a convite dos alunos de Harvard, talvez, se ela aceitar, palestrar aí nessa conferência. Sim, claro, vai ser grande intelectual. Será que ela vai cantar paradinha? Em Harvard! Vai cantar paradinha em Harvard! Representando o povo brasileiro. A cultura brasileira. A cultura brasileira, Anitta. O professor, dá a hora certa pra gente. Agora 11h23, horário de Brasília.
so high I did not recognize the fire burning in her eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on a plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Whoa, whoa, whoa. I tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied. Oh, kept playing love like it was just a game, pretending to feel the same, but turn around and leave again. But oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. Whoa, 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 whoa. I'll fix these broken things, repair your broken wings, and make sure everything's alright. My pressure on your hips, sinking my fingertips, every inch of you, 'cause I know that's what you want me to do. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Her heart is breaking in front of me, and I have no choice, 'cause I won't say goodbye anymore. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before, and my heart is breaking in front of me. She said goodbye too many times before. This love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte está investigando uma história muito curiosa. É a história de um falso jogador de futebol. Vini, vamos lá para os detalhes. Histórias que só acontecem no Brasil, Não né, é, posso Edgar? chamar de gato, não? Não é gato ou não é? Porque não existe, falso. Não, é o que acontece. O cara é o lateral esquerdo, Denis Vieira da Silva. Ele se apresentou no Força e Luz, que é lanterna do Campeonato Potiguar, né? E ele se apresentou como Denis Vieri. Ele tem 34 anos. Só que não existe nenhum registro oficial desse Denis Vieri em nenhum outro clube que ele colocou no currículo dele para se apresentar a esse time. Vamos aos clubes. O cara falou que tinha jogado no Santos, no Vasco, no PSV da Holanda, no Shakhtar Donetsk da Ucrânia. Um currículo assim realmente admirável aí do Denis Vieri, né? E aí ele ligou para esse treinador aí, pro presidente desse clube, na verdade, do Força e Luz, se oferecendo. O cara viu o currículo e falou: acho que vai ajudar aqui o time, contratou o Denis Vieri. Mas na verdade não se passa realmente de um golpista, né? Inclusive, Edgar, foram feitas aí algumas investigações agora lá pela Polícia Civil do Rio Grande do Norte, e descobriu também que ele desapareceu agora e deixou para trás 4 atletas que chegaram com ele nesse clube. E ele seria o empresário desses jogadores, né? Eles foram vítimas aí de um golpe e registraram até um boletim de ocorrência, né? Eles falaram que transferiram aí para o Denis Vieri entre R$ 1.400 e R$ 2.400 para que ele pudesse comprar as passagens aéreas,
né, desses caras para Natal, e com a promessa de que eles seriam contratados também pelo Força e Luz e receberiam entre 2 e 3 mil reais. Então foi feita toda uma investigação, até o Globo Esporte também, lá do Rio Grande do Norte, foi quem fez essa apuração, descobriu que não tinha nenhum registro desse jogador. Na verdade, ele se passou por um outro Denis que jogou realmente no Santos, né? Teve um assessor que divulgou lá uns vídeos, mas descobriram que não tem nada a ver. E olha só, que história, olha hein? a pose do atleta, né? Olha A pose, a hora que ele chegou, já dava pra perceber que não se tratava, né? Até o Caio que não gosta de futebol. Eu que não gosto de futebol, olhei pro cara e falei, pô... Não é jogador de futebol, né? Não, né, cara? Ó, Mas ele enganou uma galera aí, viu, Edgar? Vamos fechar aqui com... Não, antes do Faustão, só registrando que Oswaldo de Oliveira, depois de toda a polêmica, foi mandado embora do Atlético Mineiro. Foi culpa do Vini, Faustão. Culpa tua! Hein? Não, tem gente falando aqui que... Não, eu só relatei os fatos, né? Tá bom, Só relatei os fatos. Você deu opinião. Você deu a penada de anão no cara, meu. Dei a minha opinião, mas olha, melhor pro Galo. Viu? E o Faustão? Melhor pro Galo. E o Faustão que deu um susto na galera aí, mas no próximo domingo já tá de volta com o seu domingão, né, Edgar? Porque que aconteceu? Ele entrou lá no Hospital Albert Einstein para fazer alguns exames de rotina e detectou que ele tinha ali uma obstrução de uma artéria, né? Mas aí ele foi submetido a uma angioplastia para desobstruir essa artéria, recebeu 2 stents, passa bem, já recebeu alta. O domingão do próximo domingo já estava gravado, e aí a partir do domingo do dia 18, a previsão já que seja ao vivo, tá tudo certo com o nosso querido Fausto Silva. Tudo bem com o Faustão, então. Vamos para ganhadores? Fechando a semana aí, vamos lá? Aqui no Twitter, como a gente foi pros TTs com a nossa hashtag Carnaval sem Ivete a Fraude, ganhou o Ariano Torto. Cada nome maravilhoso. Falado. E a gente volta quando? Segunda-feira, às 10 da manhã, aqui pela Jovem Pan, com mais uma edição do nosso Morning Show. Obrigado pelo prestígio e pela audiência, viu? Sim, claro. Bom final de semana, ótimo carnaval para todos os... A maior festa do Brasil, que é o carnaval. Ei, Vila. Você volta com a gente segunda. Intelectual, sim, claro. E a Anitta, Vila? É, a nossa poeta Anitta, sim. Você ouviu Jovem Pan